Bom, gente, é brincadeira, né? Porque nem pensava voltar hoje, porque o magrê não foi suficiente, parece, né? Mesmo se aqui é casa do chefe, quem manda, você sabe quem é, né? A patroa, como você fala aqui, fala, esse abacaxi que estava aqui, parece maduro, tá na hora de comer. Só que, bom, como eu acostumei esses dias, era muito mal. Só que eu gostaria de um abacaxi flambado. Você, porra, aí, ferrou. Bom, queria fazer para vocês um desses dias um crepe flambado. Realmente nem estava preparado para fazer isso, mas bom, vamos tentar junto fazer o abacaxi flambado. Assim a patroa fica feliz, tá bom? Vamos lá. Então, eu ligo de novo o negócio aqui, panela. Vou colocar de novo, manteiga. Vou colocar açúcar. Aí, tá bom. Opa, desculpa o barulhinho. Açúcar. Eu vou fazer aqui como se fosse meio um caramelo, né? Sem forçar muito. As pessoas se acostumam muito rápido, né? Vou falar com vocês, né? Não sei se é bom ou ruim, mas bom, a gente faz, né? Mas não, brincando, continuo com o mesmo prazer fazer, né? Vamos lá, dá um pouquinho de açúcar aqui, né? O que eu fiz aqui, esperando o caramelo? Suco de laranja, suco de limão, esse se você se lembra, né? O que sobrou, né? Não vou perder, né? Olha, aqui a gente não perde nada, né? O abacaxi eu já descasquei. Ó, esse vai virar meio caramelo muito rápido. Essa é a improvisação total. Aliás, para fazer um crepe flambado, abacaxi flambado, eu teria que ter Grand Marnier, mas eu não tenho. Então, bom, também como estamos no Brasil, vou fazer com cachaça. Eu tenho uma cachaça boa de Minas, eu acho que vai dar certo também. Quem sabe proximamente. Ó, tá ficando quase preto, não, dourado. Eu vou já deglaciar. Com suco de laranja, suco de limão, menos, né? Bem menos, claro. Eu vou soltar agora meu açúcar que está preso aqui, tá? Vou reduzir. Depois já adicionar minha julienne de laranja. Se quer fazer uma julienne de limão também, pode. Né? Não vai ficar ruim de qualquer forma. Agora é só reduzir. Reduzir bem. Vou reduzir mais ou menos pela metade, né? Vamos deixar reduzir. Tá bom? Vai ser rapidinho, né? Porque isso aqui está bem. Aí, achei. Aliás, cadê meus óculos? Eu esqueci, né? Bom, faz o sem, não tem problema. Olha isso. Esse gás é muito poderoso, gente. Vou deixar reduzindo. Quando a gente faz com crepe, as crepes elas chupam bem o caldo, então tem que deixar sempre um pouquinho mais de caldo. O abacaxi, eu acredito, nunca fiz, na verdade, acredito que vai chupar menos caldo. Então, eu vou poder, mas eu vou já baixar, lá. Já baixar, não tanto, vai. Assim. Bom, hein? Não pode ser ruim, né? Suco de laranja, suco de limão, um pouquinho de manteiga, o zeste. E você vê que ele pega já uma consistência, olha que bonito, né? Ele pega uma consistência, essa é a manteiga, né, gente? É só de manteiga? Mas bom, infelizmente isso que faz a diferença. Né? E eu vou começar a passar meus abacaxi lá dentro.
Esse todo mundo vai fazer em casa, eu tenho certeza. Hein? Esse não é papo, hein? Abacaxi tem no Brasil. Não falta, o melhor abacaxi do mundo, eu acho. Hein? Olha esse caldo. Olha esse caldo, gente. Não, vou deixar reduzindo. Vou mexer. Vou mexer. Três receitas hoje. Hein? Omelete, o magret, o abacaxi. A gente tem que parar com essa quarentena, não aguento, né? Não, é gostoso, né? Então você podia fazer isso o tempo inteiro, né? A gente está dando valor nas coisas, na verdade, né? Ó, estou pegando. Olha o brilho. Né? Lembra que eu falei de molho de magret também que tem brilho? É sempre a mesma coisa, né? Ó. Começar a virar, agora vou reduzir mais, bem devagarzinho, quero ganhar tempo agora, eu estou confitando meu abacaxi agora lá dentro, ó, confitando, mas também é isso que dá valor às coisas que são feitas em casa, porque eu vou falar com você, de verdade, de coração. Esse no restaurante nunca daria tempo para fazer, não tem mão de obra, não tem espaço, não fazer isso no restaurante, como que você faria? Ou se faz isso em casa, então a gente tem que aproveitar desses momentos justamente, eu acho. De novo, vou virar, está engrossando. Como eu falo, a cozinheira tem que fazer sempre, ele tem que administrar, ele tem que ser o dono do calor e da chama. É você que pilota isso. Função que você faz, e não se faz tudo com a mesma regulagem do início até o fim, isso não existe. Estou olhando o que acontece, estou vendo, se eu vou muito rápido vai reduzir e não vai confitar o meu abacaxi. Então tem que ir devagar, não tem jeito, né? Olha lá, é o caldo. Olha o caldo como está diferente. Olha o meu caldo agora. Aí, já estou quase. E o abacaxi vai ficar cada vez mais brilhante, vocês vão ver. Estamos quase, gente, né? Ó, tá ficando macia. Olha, todo mundo vai fazer em casa, fazendo, só pensar em mim eu vou ficar muito feliz. Aí, tô quase, agora tô quase. Eu vou abaixar isso aí. Abaixar. Mais uma vez. Olha esse xarope gostoso. Aqui. Agora eu vou com tudo. E eu vou com tudo. Aí, gente. Que felicidade, olha isso. Olha, chão. Pinga boa, hein? Olha, chão. Gente, de verdade, nem sabia se ia flambar essa cachaça. Nunca fiz com cachaça. Mas eu acho que os mineiros trabalham muito bem. O cheiro tá bom? Hoje já desligar. Olha isso. Essa aqui por gente. Tá bom, hein? Vou falar com vocês. Aí, pronto.
montar os pratinhos. Né? Tem que montar o pratinho de novo, né? Por que não? Né? Vai ficar aqui mesmo. Né? Um abacaxi, um pequeno, um grande. Lindo, opa, bonito, né? Não me peço para fazer no bistrô não, eu prefiro fazer em casa, ou quem sabe na casa de vocês. Mas não me peço fazer lá, não vai dar certo. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Bom, aqui é, como falei, hein? Realmente, de verdade, improvisação total, executando os ordens da patroa. Né? Eu, por sorte, eu tinha um sorvetinho aqui, então vou fazer uma bolinha de sorvete aqui, uma conezinha. Olha, ó, se ela fica maravilha, não vai ficar, mas é feito para isso também, né? Olha isso, gente, de novo, olha, madame é servir, né? Melhor deixar todo mundo feliz, né? Bom, faz isso em casa também, né? Deve ter a possibilidade de fazer com outras frutas. Quem sabe a gente faz uma creme flambada também, mas você já sabe a técnica, então esse que é o mais importante. Allez, de novo, beijo para todo mundo, fica bem em casa.